Bom, a conexão estratégica é um dos pilares com certeza. O segundo é comunicação. Você precisa aprender a se comunicar, você precisa... mas como assim? Falar bem, ter postura profissional. Qual é a postura? Como que você se comunica para o mundo, né? Como que que as pessoas te percebem? Muito mais além do que como você acha que as pessoas... Como que as pessoas verdadeiramente te percebem? Porque muitas vezes a pessoa pode querer ser todo legal e tal, e a pessoa é vista como, sei lá, um bobo da corte, né? Nossa, a pessoa não é levada a sério. A pessoa muitas vezes ela pode estar querendo se comunicar falando, mas ela não está falando para a audiência certa dela. Às vezes ela tem uma história incrível, como eu trouxe aqui para você, de pessoas que têm conteúdo, que estudaram, mas ela está focando a energia dela e a visão dela em um lado que não vai comprar. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 22. Toda semana um convidado especial abordando temas sobre desenvolvimento pessoal e profissional. O meu objetivo aqui é te ajudar a construir uma mentalidade forte, alinhada e próspera, né? Para que você cresça em todas as dimensões da sua vida. Aqui é o seu espaço semanal para conversas sobre negócio, mentalidade, finanças, espiritualidade, saúde e muito mais. E o tema de hoje é daqueles que pode provocar um verdadeiro divisor de águas, tanto para você que vive aqui nos Estados Unidos, quanto em qualquer outra parte do mundo. Como se tornar uma referência global? Os pilares para a construção de uma autoridade internacional. E talvez hoje você já tenha um bom produto ou serviço, você tenha talento, você tenha experiência, mas ainda não é reconhecida ou reconhecido como poderia ou como deveria, não é verdade? Ou talvez você esteja querendo começar um novo projeto e desde o começo, né, se posicionando da maneira correta. Então eu quero te dizer que você está no lugar certo porque existe uma jornada estratégica possível e acessível para transformar conhecimento e propósito em influência e autoridade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu chamar a minha convidada especial, 2 lembretes rapidinho, você que já acompanha a gente já deve saber quais são, né? O primeiro é o seguinte, clica aí nesse aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 7 pessoas que também desejam crescer, vender mais, se posicionar com clareza e alcançar novos patamares na sua vida e na sua carreira. Então, clica aí no aviãozinho agora, compartilha, porque é rapidinho e pode, de fato, você pode ajudar outras pessoas a terem uma transformação na sua vida. E o segundo lembrete é aquele, né? Pegue papel e caneta, porque, como eu sempre digo, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e os insights de hoje prometem ser poderosos. Então já pega aí papel e caneta, que isso daqui não é uma live qualquer, é um podcast, é uma entrega de conteúdo relevante para você. Fechado? Então eu quero que você também coloque aí nos comentários de onde que você está assistindo o InstaCast CL, porque eu amo saber aonde que a gente está chegando e contribuindo. Legal? Então agora eu vou trazer aqui a minha convidada. Oi, querida! Chegamos, parabéns por esse espaço lindo, Carmen, que maravilhosa! Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada
pela sua presença aqui no InstaCast CL. É uma honra para mim te receber, porque além de te admirar muito, a gente tem um relacionamento aqui, temos uma jornada como imigrante e eu conheço a tua história, o teu potencial incrível e eu acredito de fato que hoje a gente vai ter um episódio transformador e muito poderoso. Obrigada. Ah, eu estou honrada de estar aqui, eu sou sua fã, você sabe disso há tanto tempo, né? Nós sempre estamos ali trocando figurinhas pelo WhatsApp, aqui nas mídias sociais também. O trabalho que você faz é extremamente expressivo, você tem deixado um legado realmente. E muito, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Olha, eu não sei o que está acontecendo nesse Instagram hoje, mas vamos em frente. Ele hoje não entregou meus stories. Vamos ver o que acontece por aqui hoje, tá certo? Não se preocupa, que fica gravado e quem não puder assistir agora vai assistir no replay e vai curtir, aproveitar bastante. Olha, o que importa é que eu estou aqui com você. Isso! Você para mim, hoje, eu já te falei, né, hoje no áudio, é a pessoa mais importante para mim aqui nesse momento. Claro que todo mundo que entrar, que assistir, vai ficar gravado no feed também que você falou, vai ser de extrema valia poder compartilhar. Porém, entretanto, todavia, é com você que eu estou aqui. O meu bate-papo hoje é com você. Olha só, eu já vou trazer aqui um papo polêmico antes da gente entrar na minha primeira pergunta, porque é assim, né? As pessoas muitas vezes imaginam que a gente vive aqui nos Estados Unidos e que a gente tem uma expressão porque a gente se mexe, né? A gente se articula, mas acham que é muito glamour que tem na vida, mas quando os nossos bastidores é feito sempre de muita intenção, dedicação, empenho, esforço, e você está aí de mudança, né? Mudando para uma nova casa, arrumando casa, é uma loucura, porque é a gente mesmo que coloca a mão na massa. Então, eu também quero te agradecer por isso, por você estar aqui. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse glamour, né? Que as pessoas têm essa ilusão de que a gente está aqui, que tá a foto do Instagram é perfeita. Mas isso é com todo mundo, assim, eu acredito, né? Minha mãe falava logo no começo que eu entrei para televisão, há 10 anos atrás, ela falava assim, ela trazia isso, eu vou usar essa expressão, gente, só porque minha mãe é lá do interior do Paraná, e eu adoro, né, o interior do Paraná, mas ela trazia assim, nossa, minha filha, é muito glamour e pouco dinheiro, né, uns perrengues que você passa. Mãe, e até eu entrar, né, no mundo da comunicação mesmo, estar presente, produzir TV, apresentar TV, viajar para, né, para vários países, eu era uma imigrante, vamos colocar mediana aqui mesmo, né? Tinha 5 empregos, cuidei de criança, tirei licenças, era babysitter, trabalhava em restaurante brasileiro como hostess e fui me desenvolvendo, sabe, Carmen? E quando eu entrei, né, no mundo mais online, né, eu comecei a ver que é realmente algo que o que muitas vezes é postado não é vivido, né? É um retrato da realidade. Muitas vezes é vivido, mas acaba sendo um retrato. Então você não pode se basear hoje num post de Instagram simplesmente, numa foto simplesmente, porque tem muita coisa é verdade, as pessoas querem compartilhar e a internet hoje, né, o meio digital é usado sim para benefício muito a inteligência artificial para ajudar realmente, mas também o que tem acontecido é que as pessoas têm caído numa depressão por se comparar muito a feeds, a stories, que não é realidade, né? Então, por isso que eu fico muito, muito feliz de trazer essa verdade mesmo, assim, que ser imigrante é difícil, é muito prazeroso, mas você tem que tirar o seu próprio lixo, né? Você que empreende muitas vezes, você não tem aquela equipe toda que você tem no Brasil para te ajudar. Televisão muitas vezes eu faço com câmera, 2 câmeras, com aquilo que nós temos naquele momento que acontece. No Brasil você tem uma pessoa só para escrever o script, uma pessoa só para gravar um ângulo, outra pessoa. Então, vai mudando. Então, realmente é algo que não pode se basear só no que se vê, né? É isso aí. Mas, Jordana, você é uma mulher que inspira, conecta e transforma. Tem essas palavras. Quando eu penso em você, eu penso nessas 3 palavras. E você saiu, né, de uma vida comum aqui nos Estados Unidos, como muitos de nós imigrantes, para se tornar essa referência internacional.
no mercado de negócios, posicionamento e conexões estratégicas. Você é empresária, mentora, comunicadora, palestrante internacional, fundadora da mentoria Passaporte da Autoridade Internacional, CEO da JLC Relações Públicas e Marketing, apresentadora do programa Intour com Jordana Lucchesi, onde você entrevista celebridades e personalidades inspiradoras. Você já realizou mais de 300 eventos nos Estados Unidos, Brasil e Europa e já foi porta-voz da comunidade brasileira da Nova Inglaterra, que é uma região que engloba 6 estados dos Estados Unidos. E eu poderia ficar aqui falando horas sobre a sua bio, mas a verdade é que você, antes de que tudo isso acontecesse e que você se tornasse de fato uma inspiração e uma referência para muitos de nós imigrantes, sua vida era muito cheia de sonhos, desafios e de superações também, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco como é que foi esse ponto da virada com você, né? Quando que você decidiu que não ia aceitar mais viver daquele jeito e que você ia escrever a sua própria história? Eu acho que o maior ponto de virada que todos nós temos é pagar a conta, né? É viver, sobreviver. É você olhar e falar, olha, não sou mais a filha da minha mãe, que foi sempre mimada, que fez faculdade, né, se formou advogada, mas sempre teve lá o pai super conhecido. Meu pai foi um locutor muito conhecido no interior do Paraná. A minha mãe, uma cabeleireira, né, raiz de uma cidade pequena. Então, eu sempre fui filha deles. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, gente, não foi por uma questão de, nossa, foi corajosa. Foi para fugir dos meus problemas, literalmente, que eu estava passando. Quais problemas, Jordana? Meu pai tinha falecido, eu não estava feliz sendo advogada. Isso é uma realidade que eu quero falar para você hoje que está assistindo ou conhece alguém. Você não é o seu diploma, você não é a sua profissão, você é uma pessoa. E eu me via uma pessoa extremamente frustrada porque eu não estava evoluindo na profissão que eu tinha estudado 6 anos, que eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário também. E dentro desse contexto, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para me encontrar, eu precisava respirar um pouco, saber quem eu era, me conhecer. E por isso eu tenho muito orgulho da minha história, que meu primeiro emprego foi ser chapeira do McDonald's, meu segundo emprego foi cuidar de criança, meu terceiro emprego foi limpar a casa, e eu fui fazendo várias coisas até eu me descobrir comunicadora. Mas, Jordana, seu pai não era locutor? Era, mas eu não me via comunicadora. Para mim, eu tinha nascido para ser, naquele sistema, uma advogada muito conceituada ou, quiçá, uma juíza, fazendo um concurso público. Só que o meu perfil comportamental, e aí que vem, né? Você se conhecer, você se autoconhecer. Não era de uma funcionária pública, não era de uma advogada na época. Eu não me via como. E muitas vezes por questão também até de maturidade, né? Eu acho que o grande ponto de virada foi eu estar nos Estados Unidos, não querer voltar para o Brasil naquele momento, estar com 128 quilos, com depressão ainda, tudo dando errado. Os brasileiros que eu convivia com eles, a maioria olhava e falava, vai embora para o Brasil, porque aqui você não vai conseguir nunca falar inglês, não vai conseguir seu trabalho, você não vai conseguir ir para uma faculdade, você não vai conseguir. E aquele foi um ponto de virada. E eu sempre trago com muito carinho o Flávio Augusto, da Geração de Valor, que eu entrevistei ele o ano passado em Cambridge, porque ele me trouxe um vídeo dele em 2011, Carmen, um vídeo que ele fez com o Marcos Mion, onde ele traz, depois desse vídeo, a história da águia e da galinha, que muitas vezes você pode ser águia, mas se você estiver num galinheiro com galinhas, você vai ser estranho, doido, feio, porque eles não vão ver seu valor e seu coração vai olhar para o céu e você vai sentir que você merece mais, que algo é mais, mas se você ficar se delimitando com essas galinhas, você vai se sentir totalmente fora. E não estou falando, né, hoje simplesmente de pessoas, mas eu estou falando de mim. Então, a culpa de eu estar naquela situação, obesa, sem fazer tanto dinheiro, sem aprender inglês e muitas vezes sendo até mesmo, né, motivo de chacota dos próprios colegas, me fez virar.
falar, eu não quero isso mais para mim. Eu não tolero mais isso para mim. Eu preciso buscar o meu papel no mundo. E até uma questão realmente de entregar o que é divino, né? Por que eu tô nesse mundo? O que Deus quer de mim? Qual que é a missão da Jordana realmente? E através disso eu transformei minha mente, fui transformando, né, com a ajuda de Deus, minha mente, meu corpo, a minha vida financeira. Eu fui me melhorando. E hoje a grande pergunta que eu faço para os meus mentorados, para os meus clientes, para pessoas que, graças a Deus, eu atendo, né, no mínimo 3 continentes, é: você é o profissional que você gostaria de se relacionar com? Ó, Você realmente. é o influenciador que você gostaria de seguir? Você realmente é a pessoa que você gostaria de se relacionar no seu relacionamento, nas suas amizades? Porque muitas vezes a gente quer tanto, mas a gente não é, né? Exatamente. Isso é perfeito. E você falou aí algumas coisas, né? Tô anotando, né? Porque eu sou dessa, sou aluna CDF. Você é maravilhosa. E eu aprendo muito com você. E eu com você. Mas você falou, né, sobre esse ponto que você, né, ansiedade, depressão e descrença das pessoas, você estava ali uma águia dentro de um galinheiro também. E esse desafio, porque mexe com a nossa identidade. E a ansiedade é algo que faz parte da sua história e de muitos de nós, né? E isso também é um ponto que eu acho que é importante a gente compartilhar, que eu te conheci aqui, mas a gente já se encontrou em alguns eventos dos maiores players do desenvolvimento humano. Você, inclusive, é da equipe de Do staffs do Tony Tony. Robbins, e a gente se encontrou lá também. E isso faz parte da jornada. Eu mesma tive várias curas participando desses eventos dele. E eu também sou uma buscadora. A gente não muda de uma noite, Sim. da noite para o dia, é uma jornada, é um processo. E quando foi esse processo de vencer a ansiedade, vencer essa parede que foi colocada lá no início para você e desenvolver essa mentalidade forte o suficiente para sustentar esse crescimento que você vive hoje? Eu acredito que foi colocar uma tríade que para mim é perfeita no mundo e que é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, que é o seguinte: eu sou cristã, eu sou da religião católica, mas independente, gente, eu tô aqui não para falar de religião, mas para falar do que eu aprendi. Jesus Cristo, ele traz uma frase muito interessante que é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A minha vida inteira com depressão, né? Porque depressão e ansiedade, e a gente sempre, uma pessoa que tem uma cabeça para o futuro, é uma pessoa visionária, muitas vezes eu falo, né, um louco é chamado de louco se não tem resultado, mas é chamado de gênio com resultado. Então, o que aconteceu foi que essa época, para mim, onde eu não conseguia controlar o meu coração, é porque eu amava as pessoas sobre todas as coisas e a Deus como a mim mesma. Eu inverti a ordem. Quando eu aprendi que eu preciso amar quem me criou sobre todas as coisas, e significa fazer a vontade dele e não fazer a vontade das pessoas que estão nas igrejas, mas fazer a vontade dele. O que é a vontade dele? O que ele deixou? Se todos, né, cumprirem aquilo que eu falo. Ele fala de amor, ele fala de perdão, ele fala de compaixão, ele fala de fé, ele fala de entrega, ele fala de dízimo, ele fala de ajudar ao próximo, ele fala de dar comida para as pessoas presas, de ajudar as pessoas que precisam, de ser voz para a justiça. Ele fala isso. A partir do momento que eu entendi que o meu maior relacionamento tinha que ser com quem me criou, para depois eu aprender a me amar porque eu não me amava, para sim, transbordando e cheia em mim, eu poder transbordar para as pessoas, foi aí que a chave virou, Carmen. Hoje eu estou nessa live com você, estou nesse podcast com você, nada mais para te servir. Você fez um convite para mim, você acredita no meu tempo, você acredita na minha história. Eu preciso estar aqui em momento presente, 100% para entregar aquilo que eu tenho. A partir do momento que eu saio daqui,
aonde eu posso servir? Então eu acredito que o momento chave é sair do meu egoísmo e sim entender quem eu sou e por que que eu estou aqui. A partir do momento que eu entendo que eu vim para uma terra e muitas vezes com desejo de enriquecer e muitas vezes com o sentido de mudar minha vida, mas eu só aprendo isso quando eu passo pelo fogo, quando eu sou triturada e eu começo a entender o verdadeiro sentido, que não é simplesmente você estar no top 1 da TV, não é simplesmente eu estar fazendo 300 eventos, não é simplesmente eu ser cru do Tony Robbins, mas se eu não tiver o porquê eu estou fazendo isso, a depressão vai continuar, a ansiedade vai continuar. Então, quando eu entendo o porquê eu preciso servir e saio de mim, aí faz sentido tudo que eu faço. Excelente. E isso que você trouxe, né, que você falou assim, eu sou católica, eu sou cristã, eu acredito nisso, e é um ponto que a gente cai em quase todos os episódios aqui, e eu vou repetir. Porque não é sobre religião, é sobre estar conectado com a fonte criadora de tudo que há e de nós mesmos. E as pessoas confundem muito quando a gente fala sobre Deus. Lá vem papo de religião, mas não é. Deus é o que criou tudo. Se você está aqui, se eu estou aqui, somos criatura dele. Sim. E se a gente olhar, né, eu gosto de trazer um pouco a ciência para justificar esse discurso, porque não sou eu que estou dizendo. Se a gente trabalhar, e como a gente trabalha na área do desenvolvimento humano, a gente lê os maiores cientistas sobre neurociência, neuroplasticidade, enfim, sobre tudo isso que a gente ensina, e todos eles, Tim Harv Eker, que é o Segredo das Mentes Milionárias, ele fala dos 4 quadrantes, né? E qual é o principal quadrante? É espiritualidade. Ele fala, se você não desenvolver o teu mundo espiritual, todos os outros 3 mundos não vão fazer sentido algum. Então, fique muito à vontade para falar sobre isso, porque eu acho que até quando a gente tem clareza de falar sobre Deus em uma live ou em tudo que a gente fala, isso é o pertencimento, é ter essa clareza de que somos filhas dele, que a gente está aqui para servir, para contribuir e para algo muito maior do que simplesmente dinheiro. O dinheiro é muito importante, vivemos num mundo capitalista que a gente precisa dele, mas não é tudo. Não. E aí eu começo a entender, né? Eu comecei a entender que por que Madre Teresa teve o legado que ela teve. Ela não tinha dinheiro, né? Mas ela tinha algo muito maior, uma felicidade muito nata. E claro, gente, dinheiro, né? A gente está numa sociedade que, dinheiro é muito importante. A gente resolve mais da metade dos nossos problemas, a gente dá dinheiro. E a outra metade a gente compra, também, né? Então, mas a questão é não deixar o dinheiro ser o senhor da sua vida, né? Você entender, porque e se o dinheiro acabar? A Anitta acabou de falar aí num documentário dela, né? Que ela vive numa busca constante, porque e se tudo acabar que ela tem construído? Será que vai continuar isso? Será que ela vai ser realmente feliz? Né, eu trago o exemplo dela, eu fiz a entrevista dela em Los Angeles, quando ela se tornou a número 1 da Billboard. E ela é uma pessoa extremamente, dentro daquele contexto que eu estava, que ela estava indo fazer o primeiro show na Coachella, foi extremamente educada, receptiva comigo, acolhedora. E ela traz isso, e ela é uma autoridade naquilo que ela faz. As pessoas gostem ou não gostam dela, porque uma autoridade também nunca vai ter 100% de aprovação, né? Se não tiver o que seria dos lovers, se não tiver os haters, né? Mas é uma questão de posicionamento também. E eu falar abertamente hoje daquilo que eu acredito, de quem realmente, o que eu faço, o sentido que eu faço, que eu acordo, eu ajoelho, eu agradeço a Deus, e sem precisar ficar falando muito de religiosidade. Você vive o cristianismo, você vive, né, o universo, você é uma pessoa boa, você entrega o melhor, você faz a justiça, você quer ser justo, você paga suas contas em dia, você honra com o que você fala, você não dá um jeitinho. Isso eu acredito que a gente está fazendo com que o universo conspire ao nosso favor sempre. Exato. Perfeito. E aí eu já ouvi você em alguns materiais seus conteúdos, eu vejo que você fala muito sobre isso, sobre servir, e também sobre humildade,
que humildade, em algum momento eu ouvi você falar que humildade é a base da liderança. E aí como, né, eu fico aqui pensando como que na prática a gente pode cultivar essa cultura da humildade, vivendo num ambiente tão competitivo que é o mercado americano, porque muitas pessoas vêm para cá e acabam se perdendo na jornada mesmo, só por ficar com o foco de trabalhar muito e se separa e os filhos ficam extraviados por aí. E como que a gente pode, como que você trata esse contexto da humildade ser a base da liderança num mundo, num mercado tão competitivo assim como é aqui o mercado americano? Tem uma frase que fala, e é bem interessante, que fala assim: o seu ego vai matar seu talento. Então, quanto mais talento a pessoa tem, se ela não tiver humildade, isso vai acabar com a pessoa. O ego, ele mata talentos, e muitas vezes não é a curto prazo não, Carmen, é a médio a longo prazo. Se você não for uma pessoa que tenha um coração contrito, e eu falo de entender o seu lugar, né? Você pode ter muitos títulos, mas se você não for uma pessoa que toca realmente almas, que transforma vidas, você vai sentir esse vazio existencial. E não há nada que compre a minha paz. Nada que compre a minha paz. Não há evento de network, não há cliente, não há salário que vá comprar a minha paz. É claro que se você tem humildade para levar situações, para aprender de situações, você vai trazer o melhor para resolver conflitos, né? Você vai ser um solucionador de conflitos. E eu acho que o que as pessoas hoje elas invertem muito é que ser humilde é sinônimo de ser bobo. E não! Ser humilde é sinônimo de você saber o seu lugar e saber o lugar das pessoas na sua vida. Um líder, ele vai conseguir uma liderança realmente a partir do momento que ele inspira e não que ele se corrompe ou que ele lidera por medo, né? Ele vai se tornar um tirano. Então, o momento que você inspira, que você educa, que você mostra para sua equipe que eles podem ir por um caminho mais estratégico, dentro dos Estados Unidos mesmo, o que conta muito? Imagem, posicionamento e reputação. Os americanos, eles valorizam muito isso, né? Qual que é a sua imagem? Quais são os resultados que você tem? Qual que é a sua reputação? Tanto é que quando você vai alugar qualquer coisa aqui, você tem que dar 2, 3 nomes. Se você vai comprar qualquer coisa, 2, 3 nomes. Para você fazer um financiamento, 2, 3 nomes de pessoas que te conhecem. Então, eles valorizam muito isso. Qual que é o seu histórico, né? Qual que é o rastro que você deixa? A humildade, ela faz com que você não tenha medo de deixar rastros. Porque você sabe aquilo que você está plantando. Então, é por isso que eu trago muito sobre a humildade. Você saber o seu lugar. Tem coisa mais ruim de você estar conversando com uma pessoa soberba, que acha que sabe tudo, que só fala dela, que não... Muitas vezes você pergunta: oi, Carmen, tudo bem, menina? Mas deixa eu te falar, nossa, aconteceu isso comigo, eu tô assim, eu tô assado. E você não compartilha, você não comunica. Então, eu acredito que a humildade parte daí, da gente saber qual que é o nosso espaço, até onde a gente pode ir na vida do outro, até onde o outro pode vir na nossa vida. Isso é incrível, muito bom. E aí você também costuma dizer, né, se você tivesse quando você chegou aqui, se você tivesse tido as informações que você ensina hoje, a sua jornada teria sido muito diferente, né? E agora a gente vai entrar um pouco no conteúdo que você veio compartilhar aqui, que eu tenho certeza que vai ter a tua história também nesse contexto todo. Então, você falou, se eu tivesse tido essas informações que eu ensino hoje para todos os teus mentorados, né, que teria sido muito diferente. Comenta um pouco sobre isso, o que faltou, na verdade, o que foi hoje que você ensina, assim, aquele ponto principal que se lá atrás você soubesse disso, teria sido bem diferente. Eu costumo falar muito isso mesmo, porque
Eu acredito que tudo acontece por um motivo, né? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria hoje ensinando e sendo esse canal de abrir portas para as pessoas, a facilitar alguns caminhos. Ah, faltou informação, Carmen, faltou conexão, faltou acreditar só em uma ou duas pessoas, né, que eu trago. Hoje eu trabalho com potências, né, em relação a ramos de profissionais, principalmente dentro do clube de negócio que nós temos, a mentoria o Passaporte Internacional, onde eu ajudo pessoas a destravarem esse lado do posicionamento, a se tornarem realmente uma autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu falo realmente de abrir portas, né? Então, hoje os eventos que eu trago com profissionais extremamente licenciados, eu tô vendo que a Rê tá aqui maravilhosa, uma conexão linda que nós fizemos em Miami, uma pessoa que eu admiro, fazer questão de trabalhar com advogados, licenciados com OAB, porque eu sou advogada, né? Então, esses advogados licenciados pelo BARS nos Estados Unidos, fazer questão de trabalhar com contadores licenciados, com profissionais, educadores financeiros licenciados. Por que licenciado? Porque a partir do momento que um profissional desse, que sabemos que é humano, mas se não te levar a sério como cliente, você pode ir para um órgão desse e te representar, né? E você também tem a segurança que essa pessoa, principalmente, ela estudou e fez o certo. Porque de fazer o certo a gente não vai se arrepender. Às vezes pode ser que tenha um erro, mas você é profissional suficiente para conversar, para reavaliar. O que eu tenho visto muitos nesses grupos são, né, que acontece de imigrantes, nossa, eu paguei fulano e o fulano sumiu, não me deu, né, não fez o meu trabalho. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas que chegaram, porque eu tinha medo, Carmen. Quando eu cheguei aqui há 17 anos atrás, eu te falei, eu escutava que eu não ia conseguir falar inglês, que eu não ia conseguir ir para a faculdade, que eu não ia conseguir ter meu próprio trabalho, que eu não ia conseguir nada. E, de repente, a Jordana, né, graças a Deus, está aqui, em meio aos desafios diários de todos nós, que é a vida, né? Ela é altos e baixos, e graças a Deus não, né? Se fica numa reta, parou. Morreu. Então, passando pelos meus desafios, mas crescendo, né? Tanto, graças a Deus, na carreira, fazendo cada dia o que gosta mais, se conectando com pessoas incríveis como você, como a Rê, e principalmente trazendo para as pessoas a experiência que eu tive e como fazer para acelerar os seus resultados, né? Então, isso eu acho extremamente importante. Então, quando eu falo de abrir portas realmente, eu trago que muitas vezes a pessoa que está chegando nos Estados Unidos, está até em outro país, ela tem muito conhecimento, ela estudou muito, mas ela não consegue deslanchar. Ela não consegue deslanchar na carreira, ela não consegue deslanchar financeiramente. Existe sim uma prosperidade enorme na comunidade brasileira nos Estados Unidos, mas existem pessoas que vêm para cá e não conseguem sair do lugar, não conseguem prosperar financeiramente. E por que não conseguem? Porque nós somos melhores que eles? Não, porque às vezes eles não estão tendo estratégia, nem mesmo de se relacionar, de se conectar, de ir para alguns eventos. Então é isso que eu trago. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque muitos de nós estamos aqui vulneráveis a diversos tipos de informações, e aí, se a gente não está falando com as pessoas certas, a gente perde, de fato, muito dinheiro, sem contar as questões emocionais que ficam envolvidas no meio de um processo todo desse, né? E você fala muito sobre a importância de conexões estratégicas. Qual a diferença entre fazer networking? Porque aqui nós temos zilhões de grupos de networking. E qual a diferença de fazer networking e realmente se conectar com as pessoas certas e começar a construir essas conexões que geram oportunidades reais, que geram bons relacionamentos e que geram até amizade de anos, assim como é a Rê que está aqui com a gente, né? Sim, tem alguns segredos, principalmente a questão de ser intencional. Eu vou trazer essa palavra, que é uma palavra que eu uso muito. Intencional é diferente de ser interesseiro, mas uma pergunta aqui para a audiência, né? Quando você vai para, no mínimo, 5 eventos de network em um mês,
Você realmente consegue fazer um follow-up com todo mundo que você pega o cartão e que você começa a seguir nas redes sociais? Ou você é Boa aquela pergunta. pessoa, né, que eu vou seguir, depois eu deixo de seguir porque eu não tô nem aí, eu só quero tirar aquela foto, eu só quero alguma situação. A intencionalidade de tudo que a gente vai fazer é um dos melhores caminhos para você prosperar no networking de verdade. A Jordana, lembra que eu falei para você que tudo que eu falo, que tudo que eu hoje pratico foi porque eu vivi? Eu já fui um arroz de festa. O que é um arroz de festa? Aquela pessoa que vai para o network, que vai para outro network, que vai para outro network, que se conecta. Só que chega no final do mês, muitas vezes, eu não tinha dinheiro. Porque eu estava em tanto network, tentando me conectar com tanta gente que eu não me conectava comigo mesma para saber no que realmente eu tinha que vender, qual que era a necessidade do meu público. Muito bom. Então, a intencionalidade do network de verdade, a Renata é uma pessoa que eu conheci em 2018, num cowork incrível. Eu acredito que eu conheci a Renata pela Bela, que eu me conectei pela Globo Internacional, que fazíamos parte de uma... A Renata também, né? De um projeto da Globo Internacional. E quando eu as vi, o meu coração ele vibrou intencionalmente. Falou, nossa, eu quero ficar perto dessas mulheres que eu acho que são incríveis. Então, muitas vezes a gente passa 3, 4, 5 meses sem nos falarmos, mas quando volta, não é para vender um produto. É para perguntar se está tudo bem. E às vezes pode ser que, quiçá, ofereça algum projeto, mas independente de fechar ou não, você continua o relacionamento com essas pessoas. Você é intencional em saber se essa pessoa está bem, se essa pessoa está precisando de alguma coisa. Você é intencional em curtir realmente o que essa pessoa está fazendo na mídia social, em se interessar pelo como você pode servir mais uma vez essa pessoa, porque um dia essa pessoa pode ser que nunca fechou um contrato com você, te refira para o maior contrato da sua vida. Exato. Exatamente. E o contrário também é verdade, porque quando a gente vai intencionalmente para um evento de networking para criar conexões, primeiro que a gente precisa ir preparado, né? Quantos vão para lá, não sabe nem o que está fazendo, não levam um pitch, não leva uma apresentação própria, né, na ponta da língua e às vezes perde a oportunidade. Aqui, eu não estou falando que não é para ir em evento de network, gente, não é isso. Mas é para ir com intencionalidade. Às vezes não adianta você ir em 5 em uma semana só, deixar sua família, deixar seu marido, deixar sua esposa, sendo que se você for em estrategicamente, se você estudar o público, se você estudar quem que está lá, se você ver se realmente vale a pena ou não, você vai fazer muito negócio e de uma maneira que vai gastar menos energia, que vai ser seu tempo de qualidade, e você vai conseguir prosperar mais. Com certeza. E inclusive, quando a gente vai com essa questão da intenção para ouvir mais do que falar tanto, a gente também consegue perceber quem são aquelas pessoas também que a gente não quer se comunicar, se conectar, porque não faz o menor sentido para uma série de coisas. Então, se a gente não vai preparado, às vezes a gente se perde nessa jornada e acaba se conectando com aquela pessoa que nem vai trazer nada em troca, pelo contrário, muitas vezes vai só sugar muito a gente e deixamos uma oportunidade. Você fala para construir uma autoridade internacional, ser uma referência global, você trabalha em cima de 3 pilares. Eu acho que um deles a gente falou agora, que são as conexões estratégicas, né? Queria que você falasse um pouquinho desses pilares e se foram esses pilares que você aplicou na sua vida e que fez você chegar aonde você está hoje. Claro. Bom, a conexão estratégica é um dos pilares com certeza. O segundo é comunicação. Você precisa aprender a se comunicar, você precisa... mas como assim? Falar bem, ter postura profissional. Qual é a postura? Como que você se comunica para o mundo, né? Como que que as pessoas te percebem? Muito mais além do que como você acha que as pessoas... Como que as pessoas verdadeiramente te percebem? Porque muitas vezes a pessoa pode querer ser todo legal e tal, e a pessoa é vista como, sei lá, um bobo da corte, né? Nossa, a pessoa não é levada a sério. A pessoa muitas vezes ela pode estar querendo se comunicar
falando, mas ela não está falando para a audiência certa dela. Às vezes ela tem uma história incrível, como eu trouxe aqui para você, de pessoas que têm conteúdo, que estudaram, mas ela está focando a energia dela e a visão dela em um lado que não vai comprar. É a mesma coisa quando uma pessoa está em fase de transição, né? Empresas, pessoas que vêm para os Estados Unidos e não se adequam e não simplesmente não se adaptam à sua imagem, à sua linguagem com a comunidade americana. Então vai viver fazendo negócios. E, claro, a comunidade brasileira é abundante. Eu fui representante, né, da Nova Inglaterra. A primeira vez que eu fui para o Brasil representar na 10ª conferência da CRBE, eu representei 400 mil brasileiros. Uau. Então, temos muitos brasileiros aqui. Só que, se você vem para os Estados Unidos e se limita a só fazer negócio com brasileiro, você vai estar pescando em um aquário. Se você se adapta, se adequa a fazer conexões com a comunidade americana, com a comunidade hispana, com outras comunidades, você vai estar pescando num oceano, né? Então, o segundo pilar que eu trago muito é a questão, sim, da pessoa ser vista, mas não apenas ser vista, mas ela ser respeitada pela história que ela tem. E através da comunicação que ela faz isso, tanto falando, aprendendo um melhor português, aprendendo uma outra língua, como se expressando também. Como que eu faço para gerar um rapport com você, com o meu cliente? Como que eu faço para me tornar interessante sem ser interesseiro? Então, realmente, o segundo pilar que eu trago é a comunicação assertiva, uma comunicação certeira para aquilo que você quer vender. E aí tem muitas pessoas com talento, com expertise em muitas coisas também, que chegam aqui. E eu queria que você desse assim, um exemplo de pessoas assim com talento de fato e que estão com um esforço tremendo para crescer aqui, pessoas do bem, que querem entregar um bom produto, entregar um bom serviço, mas não vai, porque ainda faz essa relação do Brasil e aqui nos Estados Unidos a gente precisa se adequar. Se você pudesse dar um exemplo, algum case seu que você tem, porque para quem está assistindo também se identificar, é por isso que eu não estou indo para frente, olha só o que me falta. O grande erro hoje de quem vem primeiro é falta de planejamento estratégico mesmo, sabe, Carmen? Isso eu posso falar para você com propriedade. E aí nós temos casos que eu posso entregar globalmente, falando assim, que não são nem clientes meus, mas poderiam ter me contratado, senão não ia ter acontecido. Mais um exemplo, eu amo o lanche deles, é incrível, mas o próprio Madeiro, né? O Madeiro fechou quando veio para cá em menos de um ano. Por quê? Porque a sua linguagem não se adequou à linguagem dos Estados Unidos. E no Brasil é um lanche fenomenal, delícia, de alto valor, então assim, não conseguiu, né, estar dentro da comunidade. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, a própria Anitta, que não teve o visto de trabalho negado em 2015 porque foi cantar numa boate, essa boate cobrou ingresso, ela estava com B2, né? As pessoas trazem isso, tem muita questão da mídia. Então ela não estava preparada estrategicamente para aquele momento. Então o que eu acredito é que as pessoas que realmente estão patinando primeiro, não tiveram um planejamento estratégico antes de vir. Então, não sabiam sobre muitas vezes a lei, as possibilidades que tinham, não tinha uma conexão de pessoas para poder estar trazendo as facilidades que a gente sabe aqui. Muitas vezes pode, nossa, mas todo mundo sabe. Não sabe. Não sabe porque hoje a internet é terra de ninguém. Então, tem muita gente hoje falando de imigração e não tem documentação. Você está entendendo? Então, assim, muitas pessoas se fazem de autoridade sem ter autoridade, sem ter vivido aqui. O segundo ponto é vir para um outro país, independente se é Brasil, não saindo do Brasil, né? Então, assim, a pessoa sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa. E isso não significa falta de patriotismo, não. Você pode amar e continue amando e valorizando o Brasil, mas desde que você coloque o pezinho em outro lugar, porque você queira ter uma experiência, tenha uma experiência. O que é ter uma experiência? Mergulhe na cultura,
entenda como funciona realmente, tenha a humildade de repaginar algumas coisas, de refazer a rota se preciso for, de se reinventar, porque isso vai fazer com que o processo seja menos dolorido. Vai fazer, porque todos nós, Carmen, independente se a pessoa chega com o Gold Car hoje, ou se ela chegue pelo, né, pelo Caicai, que as pessoas falam, independente do visto, da condição financeira, todos nós somos seres humanos. Então, todos nós passamos por um período de transição e de falta de pertencimento. Mas peraí, eu sou brasileira, mas eu vivo aqui, e aqui é diferente de lá, aqui tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu gosto mais do Brasil, e aí no Brasil eu tenho coisas que gosto, mas eu gosto mais daqui. Aonde que eu tô? Então, primeira coisa, tem que ter, né, essa questão de pedir ajuda. Peça ajuda, né? Seja para um profissional, um psicólogo, seu médico, um amigo, mas peça ajuda. Fala que você está com algumas questões. Vá para o evento de network, como nós vamos fazer amanhã. É minha convidada aqui em Orlando. Nós vamos ter um evento de network incrível para trazer justamente isso. Sabe, advogado de imigração, educador financeiro, teremos uma participação também de uma empresária que ajuda pessoas no Brasil a se conectarem com empresas americanas aqui para já vir muitas vezes com um green card. Então, oportunidades de negócio igual essa, de você estar em eventos estratégicos igual esse, não é que são raras, mas você tem que entender e buscar também. Claro, isso daí a gente ia falar no final, mas já que você fez um spoiler, já fala como que as pessoas podem... Eu tô vendo os anúncios lá na tua mídia e tô assim, né? Só que a gente está a horas de distância, não sei da viabilidade. Deveria mas vir. Eu Renata vai vir. Renata vai vir. Tem gente muito boa nesse... Fala aí como é que o pessoal pode dar tempo, ainda tem inscrição, como é que é? Olha, na verdade, as inscrições estão esgotadas, mas quem você falar que viu aqui, que estava com você, que foi referência sua, eu consigo ali alguns lugares para as pessoas. Vai ser delícia, assim, é um modelo de evento que eu faço já tem 10 anos. Eu comecei com esse modelo no real estate, incorporei daí para business em geral. Mas olha só, você poder estar num lugar, Carmen, gratuitamente, tendo contato com advogados de imigração licenciados. É gratuito. Gratuito. Não acredito. Gente, a pessoa só paga se tiver acesso à mentoria, daí tem um valor específico que vai ser uma mentoria em grupo online. Gratuito, com advogado de imigração licenciado pelo BARS, Dr. Vinícius, que é incrível. Vai ter educador financeiro para ensinar onde você vai colocar o seu dinheiro, como que você protege a sua família. Teremos também Penélope, que vai estar falando sobre essa questão mesmo de conexões. Ela é especialista em RH, como que você se conecta desde o Brasil ou faz a sua transição de carreira aqui para trabalhar com empresas americanas. Teremos a doutora Kaanda, que é uma pós-doutora na parte postural. Quantas pessoas que vêm ficam travadas de sistema nervoso, que não cuidam da saúde. Então, vamos falar sobre isso também. Vamos fazer um network incrível, com um coquetel maravilhoso, música ao vivo, com piano, com voz e violão com Jairo Mitre. Então, assim, é um evento realmente para a pessoa ter uma experiência e sair de lá conectada. Então, vem ser minha convidada de honra. Obrigada. E, de fato, é imperdível. As pessoas que você falou são extraordinárias. Quem estiver lá vai ser um evento que vai acrescentar muito, de muito valor. Sim. É gratuito, mas ele é de muito valor. E aí, você falou sobre o planejamento estratégico, né? Uma das falhas das pessoas é esse planejamento. E eu mesma fui uma que não fiz planejamento estratégico para vir para cá, porque meu marido foi transferido e foi literalmente da noite para o dia. Eu, inclusive, nem vim com ele, porque eu estava no meio de um projeto no Brasil. Eu tinha um treinamento, eu era treinadora num treinamento comportamental, uma imersão que era de final de semana, e já estava vendido por muito tempo, e não tive como. Ele veio e eu só vim meses depois. Mas não tive a oportunidade de fazer um planejamento para essa mudança, e cheguei aqui, foi muito desafiador, porque eu estava no auge da minha carreira como treinadora no Brasil, e cheguei aqui achando, né? Cheguei, né? E aí?
Nada É. aconteceu. E aí foi muito desafiador, porque a gente não tem noção sobre isso e eu precisei trilhar alguns caminhos que você comentou. A primeira coisa, eu contratei um coach. Embora eu seja coach, mas eu contratei um coach para me ajudar a fazer essa transição, primeiro, do presencial para o online, porque eu entendi que os meus clientes ainda não estavam aqui, eu precisava trabalhar e estava todo mundo no Brasil, e para uma série de outras coisas. E também grupos de networking para mim foi estratégico para eu poder me gerar minha autoridade como palestrante, como treinadora. Mas isso é um perfil que eu tenho, que você tem, que a gente corre atrás mesmo para estar, pertencer aonde nós estivermos. Sim. E aí quem não tem, né? Assim como eu, muitas pessoas também vêm para cá, às vezes é o marido que é transferido, especialmente mulheres têm esse grande desafio. Eu tenho muitas amigas que também ou veio para cá, para os Estados Unidos, ou foi para a Europa, porque o marido foi transferido e são mulheres com talentos incríveis e acabam que se perdem em casa porque simplesmente não sabem. Ah, eu não posso trabalhar com o que eu fazia porque eu vou ter que fazer mais não sei quantos anos de faculdade aqui, ou a licença de não sei o quê. Qual o caminho, Jordana, você que é especialista em ajudar pessoas a criarem essa autoridade, né? O que você diria para quem está vivendo essa realidade que eu comentei com você agora? A primeira coisa é essa pessoa entender quem é ela e o que ela gosta de fazer, né? E não simplesmente aquilo que ela gosta, mas eu brinco muito, falando muito sério, que só quem faz o que gosta é criança mimada, né? Porque adulto faz aquilo que precisa ser feito, pessoas responsáveis e maduras. Então, qual que é o ponto que ela precisa, ela quer tanto mudar, né? Ela quer realmente ter uma carreira, aqui, ela está disposta a abrir mão daquilo que ela fazia no Brasil mesmo, independente se está por condição do marido ou não, mas aonde ela pode se encontrar da melhor maneira possível. E aí eu aplico muito o Ikigai, né, nas minhas mentorias em si. O que essa pessoa gosta de fazer, o que ela faz de graça, que ela continuaria fazendo mesmo se ninguém pagar ela, e trazendo o Ikigai, aquilo que as pessoas procuram ela para resolver. Qual que é o problema que ela procura? Porque tem gente, né, que vamos supor, é dentista, um exemplo, mas faz bolo igual ninguém, e faz para a família, e a pessoa... Então, às vezes, essa pessoa está impossibilitada de ser dentista, e ela faz bolo tão bem, as pessoas pedem para ela. Por que não, às vezes, pensar, né, numa proposta número 2 da vida, aí, uma reinvenção de carreira? E o quarto, que eu sempre trago isso em qualquer lugar que eu faço, é: você está monetizando? Porque autoridade sem monetizar é vaidade, né? Porque é aquela coisa de tenho milhões de seguidores, mas e aí? Né? Tenho milhões de inscritos tem muitas pessoas que me procuram. Nossa, eu tenho não sei quantos milhões de pessoas no YouTube. Eu falo, que legal, né? Eu não tenho, porque o YouTube não é um lugar que eu foquei muito ainda. A gente está focando, está postando lá todo dia, tudo, mas sempre, né? Toda semana, mas ainda não estamos com 1 milhão. E eu falei, mas qual que é o seu principal problema? Eu não estou monetizando, entendeu? Então, realmente é a métrica da vaidade ou é a métrica de você estar produzindo, de você estar realmente entregando algo de valor, de você estar sendo realmente valorizado por isso? Porque essa depressão muitas vezes vem também, Cami, eu não estou falando de dinheiro em relação a ser dinheirista, mas eu estou falando de dinheiro em relação à produção. Porque o dinheiro é um resultado que você tem quando você está produzindo, né? Sim. Então, muitas vezes essa pessoa está precisando produzir. Ah, mas eu não sei por onde começar. Vamos começar de qualquer lugar aqui, porque é no caminho que a gente descobre, entendeu? Sim. Sabe que eu tenho uma pesquisa, eu trabalho com mulheres também, e eu tenho uma pesquisa que o papel profissional impacta quase que 70% nas mulheres. Ou seja, se ela não está feliz no papel profissional, ela acaba prejudicando todos os outros papéis também, né? Aquela metáfora da mesa com um pé quebrado.
E aí eu tenho mulheres que chegam para mim e falam, Carmen, minha vida está horrível, um horror, uma porcaria. E aí quando a gente vai lapidando essa informação, a gente chega no papel profissional, que ela não tá se realizando profissionalmente, e aí ela generaliza que a vida está uma droga. Então, a importância do papel profissional para nós mulheres, ele tem um impacto muito grande na nossa vida. E então, entender isso que você está falando, né, o que eu gosto, é buscar esse tipo de conhecimento. E você falou no início dessa nossa conversa sobre se conhecer de fato, né? Tudo começa nessa jornada de começar a se conhecer aonde que eu tô e o que eu quero para mim. Sim. E acho que é um grande desafio muitas vezes saber o que eu quero, né? Porque se você vê, né, você só vai conseguir atingir uma autoridade, fazer dinheiro, você sai de você, mas para você voltar para você de novo, né? Tudo começa e termina na gente nesse sentido. Se eu sei quem eu sou, se eu faço muito bem feito, se as pessoas me procuram para fazer, então eu tenho reconhecimento. Eu tenho um resultado disso tudo, né? Desses 3 primeiros pilares, dessas 3 primeiras etapas, que é o resultado do quê? Da precificação. Eu lembro que quando eu comecei a apresentar eventos, Carmen, e eu comecei nesse mundo de comunicação, eu me oferecia para ir gratuitamente, né? E hoje, graças a Deus, estando numa TV aberta aqui nos Estados Unidos, num canal aberto hoje, né? A TV Connect foi lançada agora, o Heitor já está lá há 1 ano. É o resultado de não desistir. É o resultado de ir mudando as estratégias, mas continuar com o mesmo plano, de saber o que ama, de saber o que faz. Então, tudo isso você pode, se você tiver dedicação e principalmente quando você sabe o porquê, o como a gente faz. Exato. Agora me fala, o que é exatamente se tornar uma autoridade internacional? Jordana, Sim. o que é isso? Eu vou falar para você. Eu acho que eu estou só aqui nos Estados Unidos. Não, brincadeira. Mas o que é, né? Explica para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é se tornar uma autoridade internacional. Se tornar uma autoridade internacional, acima de tudo, é você ser respeitado pelos resultados que você tem. É você estar pronto para servir cada dia mais, para se posicionar em sentido de realmente, olha, essa sou eu, essa é minha história, esse é meu conhecimento, e por isso eu estou aqui para te mostrar o meu valor. E as pessoas não questionarem quanto você vale. As pessoas não terem coragem de precificar aquilo que você faz. Porque elas te respeitam, elas te enxergam como alguém que realmente gera valor. E é isso que eu te falo. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem, não por falta de conhecimento, Carmen, porque as pessoas até estão obesas mentalmente de tanto conhecimento, de tantos cursos, mas essas pessoas não conseguem estrategicamente se posicionar, se mostrar como. Por que aquela Jordana de 10 anos atrás oferecia a sua apresentação, né? Olha, eu vou no seu evento para poder palestrar e com o tempo fui, né? Palestrei em todos, apresentei todos os eventos do Consulado Brasileiro de Boston, fui eleita porta-voz. Então aquela Jordana, ela não tinha um resultado. Ela continuava sendo advogada, pianista, mas ela não tinha os resultados. É diferente hoje das pessoas que me procuram e falam, estou pronta para pagar para você o valor que você gera, eu quero ter você por 3, 5, 10, 30, 40 mil dólares. Porque as pessoas veem esse valor, as pessoas não te questionam mais. Então, não estou aqui para falar simplesmente, mais uma vez, retorno da parte financeira, mas o financeiro é o resultado de quão bom você é. E principalmente, nem de tão bom, mas como que você pega aquilo que você sabe e você consegue vender para as pessoas que precisam. Sim. Muitas vezes a gente pode falar aí, um exemplo, né? Tem uma pessoa aqui da internet, a Lara Nesteruk. Ela se posiciona, ela se tornou milionária vendendo cursos.
ela não está nem entre as 30 melhores nutricionistas do Brasil. Mas com aquilo que ela tinha, ela conseguiu transformar com as ferramentas certas aquilo em conhecimento para as pessoas. Entende? Então, se você quer ser o melhor da sua área, isso é métrica de vaidade. Agora, se você quer realmente que as pessoas te valorizem pelo valor que você gera, isso é ser autoridade. Muito importante, muito interessante. E mídias sociais faz parte dessa estratégia? Mídias sociais faz parte dessa estratégia desde que esteja dentro de uma linha editorial coerente, né? Porque muitas vezes a pessoa quer ter um resultado rápido nas mídias sociais, mas tem lá 200 posts. Qual que é o valor que você gera? Ai, Jordana, mas ninguém viu meu vídeo, ninguém viu minha live, ninguém curtiu. Continua. Jordana, mas olha, eu já fiz 200, eu tenho quase 3.000. Continua. Ah, mas a métrica do Instagram, do TikTok, continua. Porque você querer ser visto por milhares de pessoas numa live, você querer que o seu post... Isso é métrica de vaidade. Continua fazendo o seu, foca no seu, faz o seu arroz com feijão bem feito, trabalha com coerência, contrate pessoas, né, que possam te auxiliar, tenha um feed que comunica. O meu feed, se você for, ele já mudou milhões de vezes, porque eu precisava encontrar realmente o meu nicho. Ai, Jordana, você não tem... Não tenho, porque eu passei por fase de transição. Sim. Olha, eu sou apresentadora há 10 anos, mas eu sou empresária também, eu trabalho com eventos, então as pessoas tinham que entender. Então, em determinados momentos, vem mais a apresentadora, em determinados momentos, vem mais a empresária, em determinados momentos, vem mais a pessoa que ajuda, né? Eu não gosto de falar mentora, mas vem mais a pessoa que ajuda profissionais a se conectarem com isso. Para quem que você conversa? Você está comunicando a sua mensagem de maneira direta? Então, a mídia social é de extrema importância, Carmen, mas se você não tiver um porquê, mais uma vez eu volto, você vai ficar se preocupando com métrica de vaidade. Sim, sim. Você sabe quando a gente consegue vencer na vida, eu acredito? Não que não é importante. Quando você posta stories do fundo do seu coração, com o seu conhecimento, você não checa para ver quem viu. Exatamente. Você vai continuar fazendo. E faz. Aí você tem que ter uma equipe. Olha, tem que melhorar o tráfego. Olha, tem que melhorar, não sei, às vezes a percepção da página. Você vai melhorando, mas não é porque você quer... E com o passar do tempo, tem os números, eu esqueci dos números, mas o Whindersson Nunes, ele fez acho que mais de 1.000 vídeos para um viralizar. Mas é assim. E quantos exemplos a gente poderia dar aqui de mais de 1.000 vezes e mais de... E continua. O próprio Thomas Edison, ele precisou, né? E aí ele falou que ele não falhou 999 vezes. Ele estava sempre testando. Testando. E continua. Exato. Você mesmo, né? Eu tiro o chapéu para você, eu bato palmas, né? Por que aconteceu o seu programa aqui, qual que é a missão dele. Quero te agradecer mais uma vez que você me convidou, porque, né, estamos conectadas. Quero te convidar para uma live também no meu podcast, no estúdio aqui de Orlando, que eu já te convidei, porque é isso, assim, você tem feito um trabalho lindo, trazendo pessoas, sendo voz, sendo instrumento, e é isso, sabe? Não pare, cara, porque você é necessária para o mundo. Eu tenho uma palavrinha que ela rege a minha vida, que é consistência. Eu acredito de verdade que resultado, ele vem da consistência. E a consistência, ela ajuda a gente em muitas coisas. Em ter disciplina, em ter a estratégia de monitorar o resultado da gente. Então, consistência eu acho que é uma chave para a vida da gente. E até que você vai ver se você está acompanhando teus números, está indo. Até chega um momento que você fala, altera a rota,
e melhora, e Exato. busca um profissional para falar, olha, eu tenho feito isso dessa forma e não está Exato. funcionando. O que que você me Falar diz? Né? Mas se nisso, você... quem quiser profissional de mídia social, eu tenho uma para indicar sensacional, viu? Pode me Ótimo. procurar, porque eu sei que a questão do feed, a questão dessa linha editorial ajuda muito. Então, eu estou disponibilizando, é o contato de uma pessoa incrível que tem trabalhado comigo já, feito toda a diferença. E você saber o público que você fala, né? Porque muitas vezes a pessoa quer se conectar com empresários. O Instagram é um lugar incrível, mas é no LinkedIn que você vai fazer. Né? Então, essa profissional que eu indico, ela sempre passa essa visão pra gente. Peraí, vamos começar. Quer fazer tudo? Não, meu orçamento não dá tudo agora. Então, você tem que saber o público que você fala, para quem que você fala, né? Até para saber onde é que ele está. Exato. Porque você acaba gastando uma energia tremenda no Instagram, mas o seu público não está no Instagram. Tem que saber com quem que você vai atender, né? Exatamente. Muito... Excelente, excelente. Jordana, olha, eu gostaria de ficar aqui mais uma hora contigo, pelo menos, para a gente falar sobre isso, porque eu acredito de verdade que nós, imigrantes, precisamos pedir ajuda, por mais expert que nós sejamos em um assunto, em um tema, um segmento. Quando a gente vai para um outro país, a gente precisa de uma orientação para a gente se adequar às regras daquele país, a forma de comunicação naquele país. Sim. A forma de comunicação aqui é completamente diferente da forma como nos comunicamos no Brasil. Então, eu apoio muito e sou muito grata de pessoas como você, que estuda demais, busca muita informação e compacta isso para entregar de uma maneira mastigável e clara para as pessoas. E aí eu queria, antes da gente ir para as nossas considerações finais, que você compartilhassem, né, como que as pessoas podem beber mais na sua fonte, como te encontrar, o que você tem hoje de produto que você está oferecendo, além do evento de amanhã, que maravilhoso. Mais, Jordana? Poxa, obrigada pelo espaço, Carmen. Olha, as pessoas podem me encontrar hoje conteúdo gratuito, realmente, aqui nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Jordana Luchetti, tá? @Jordana Luchetti, Luchetti. Através do nosso clube também de negócios, o NBBC USA, que é um clube que nós criamos com profissionais do mundo todo, né? Tá mais conceituado aqui, mas são profissionais porque eu faço eventos no Brasil, na Europa, muitas vezes também no México, então nós englobamos essas pessoas e eu acredito que para cada público eu tenho um produto diferente. Você está nos Estados Unidos, acessa lá a 55.9, você vai assistir o In Tour toda quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, um canal americano com 90% de todo o conteúdo brasileiro em português, e o In Tour já está lá há 1 ano, então você vai poder assistir entrevista como Joel J, Caio Carneiro, Paulo Neyman, Flávio Augusto, a própria Anitta, Natália Arcuri, um monte de celebridades e autoridades também. E 55.9 é um dial na rádio? 55.9 na TV, amiga. Estamos na TV aberta. Estamos na TV aberta, 55.9. Toda quinta-feira em tudo está no ar à noite, 9 horas da noite. E 9 ou 10 horas da noite, tem que confirmar com a TV. E para quem quer realmente uma conexão mais aprofundada, aí eu tenho as mentorias. Aí você pode tanto ser um cliente como relações públicas, né, que nós fazemos, trazendo autoridade, one by one, ou você pode entrar numa mentoria, o Passaporte da Autoridade Internacional, onde são 8 aulas ao vivo comigo e com um grupo de pessoas que já fazem parte, onde a gente destrincha o passo a passo que você tem que fazer para você realmente poder deslanchar na sua carreira, ser valorizado pelo aquilo que você tem, planos práticos, fáceis, acessíveis, que você, se você tiver força de vontade e ainda mais força de ação, né, porque tem que agir, você consegue realmente ter esse nível de conhecimento e também a prática, porque daí relações públicas faz o quê, né, amiga? Não consegue só ficar na teoria. Eu conecto todo mundo, o povo já sai de lá conectado, fazendo dinheiro, com clientes. Então, é realmente uma grande missão que eu tenho, que me deixa muito feliz. Amém. Que
Deus te abençoe grandemente, que você tenha muito sucesso, porque o seu sucesso representa vidas impactadas positivamente. Eu desejo que você voe muito alto, Jordana. Obrigada. Agora, Igualmente. todas essas informações o pessoal encontra lá no link da sua bio, do seu perfil do Instagram? Sim, Beleza. todas essas. E eu sou uma pessoa que eu amo responder aí o inbox, tá? Direct. Então, se você manda, pode ser que alguém da minha equipe responda, mas eu acabo lendo, eu acabo interagindo, eu acabo fazendo amizade, porque eu gosto muito realmente da rede social para socializar. E lá no LinkedIn a gente fala bastante de negócio também. Excelente, muito bom. Bom, antes da gente ir para a consideração final, eu quero mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade e generosidade de entregar um conteúdo tão importante para muitos, né? Porque não somos só imigrantes aqui nos Estados Unidos, o Instacast CL ele tem sido assistido na Europa também, estou muito feliz. E os imigrantes de lá também podem te consultar para começar essa jornada com você. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem realmente tem talento, tem um bom produto, tem um bom negócio, um serviço e que está aí, né, deixando de brilhar para o mundo por falta de alguma informação ou de algum conhecimento. Eu agradeço muito você, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada pela sua missão, obrigada pelo seu profissionalismo ímpar, eu te acho chiquíssima, maravilhosa, e a gente tem que combinar o nosso café ainda, né, o nosso jantar, e para você que vai assistir, que está assistindo aqui, o recadinho que eu deixo, vou deixar uma pergunta, a pergunta que eu fiz aqui ao longo do programa, realmente eu quero finalizar com algo, uma reflexão. Você é o profissional que você pagaria 20, 30, 40, 50 mil dólares para entregar um serviço? Se a resposta fosse sim, a única coisa que você precisa ter é um plano estratégico bem feito e isso a gente pode te ajudar. E se a resposta for não, a gente pode te ajudar a conseguir ser esse profissional. Independente do momento que você esteja na sua vida, o importante é que você saiba que tem um incômodo e que você, assim como aquela águia no galinheiro, olha para o céu e vê que tem algo mais para você, é essa pessoa que eu quero ajudar, é essa pessoa que é o meu cliente, que é o meu aluno, que queira estar no nível a mais da vida, que queira estar sendo mais produtivo e contribuir para um mundo melhor e ser valorizado por isso também. Então se pergunte hoje, eu sei que às vezes dói, né? Mas será que eu sou o profissional que eu gostaria de contratar? Será que eu sou a esposa, o esposo que eu gostaria de ter? Será que eu sou o amigo que eu gostaria de ter? Será que eu sou o cliente que eu gostaria de ter? Faça essa pergunta para você hoje e com certeza, com a resposta já vai ser um primeiro passo aí para a sua autoridade realmente internacional, global. Muito bom. Jordana, muito obrigada. Obrigada a você que assistiu querida. ao vivo aqui com a gente. Um beijo grande. Obrigada a você que está assistindo no replay. Fique ligado que quarta-feira que vem temos mais um episódio do Instacast CL às 7 horas da noite, do horário aqui da Flórida, e às 20 horas do horário de Brasília. Que delícia. Jordana. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, minha linda. Tchau.